Olha, e se eu te dissesse que existe uma espécie de fenômeno mágico, uma coisa assim no Tesouro Direto, que é capaz de multiplicar o seu patrimônio por 3, 4 ou até 5 vezes, e que inclusive tem gente apostando tudo para buscar lucros assim no curto prazo. Isso aí faz sentido para ti? Bom, o fato é que tem muita gente olhando pro Tesouro IPCA+, procurando um truque por trás, muitas vezes caindo na ilusão de que a estratégia de ter ganhos muito grandes num prazo muito curto é 100% segura. Muita gente comprou essa ideia, tanto é que o Tesouro Direto bateu recorde de operações e resgates, inclusive recentemente, nos títulos atrelados à inflação de janeiro para cá, tá falando de 900 milhões em resgate. Num ativo como o Tesouro IPCA+, que verdade seja dita, pode e oscila bastante aí no longo prazo. Bom, então nesse vídeo eu chamei aqui o Luca Moura, planejador financeiro do Clube do Valor, para ele te explicar primeiro que história é essa mágica do Tesouro IPCA+. É possível multiplicar o patrimônio por várias vezes? Essa mágica que pode te fazer ter um susto e perder dinheiro? E como de fato investir de forma consistente para ter resultados reais no longo prazo, sem depender de truque, sem depender de uma porrada muito rápida do mercado. Então se você pensa em investir no Tesouro IPCA+, ou já investe nele hoje, presta muita atenção no que está por vir nesse vídeo. Já deixa o dedo no like, deixa teu comentário e bora pra aula. Boa, vamos lá então, Ramiro. E a primeira coisa é a gente começar entendendo o que acontece com essa mágica do tesouro de inflação. E basicamente é uma promessa bem tentadora, onde a gente tem juros altos, proteção contra a inflação e um retorno previsível ao longo do tempo, que é isso que o investidor do IPCA+, espera quando ele faz uma alocação desse tipo. E hoje, se a gente for olhar para a taxa do tesouro, ela tem atingido 7% ao ano ou mais dentro do tesouro de inflação. E quando a gente vai no site do Tesouro e faz as simulações, o resultado ele até às vezes parece exagerado, porque fica muito atrativo e tudo isso é considerando que é um dos ativos mais seguros do país. E para muita gente parece que a renda fixa com um retorno de renda variável, podendo inclusive chegar muito próximo ao retorno das próprias ações com menos risco percebido. E não é exagero. Essa simulação aqui está nos mostrando que um título IPCA+ para 2040, por exemplo, pode transformar 100 mil reais em mais de 500 mil reais ao longo do tempo. Ou seja, é um valor que quase quintuplica do valor inicial, já desconsiderando aqui o imposto de renda. E essa é a tal mágica que o Tesouro de Inflação tem entregado. Juros altos, dinheiro crescendo de uma forma consistente, em 15 anos aparentemente sem correr nenhum tipo de risco. Só que é aqui que mora o grande perigo dessa história toda, porque essa ideia que o Tesouro IPCA+ é um investimento sem risco, na verdade ela é equivocada. E aí tu vai me perguntar, tá Luca, mas tu acabou de dizer que é o título mais seguro do país, um dos. O que é esse real risco que a gente está correndo? O que tem por trás dessa tal mágica? E bom, isso é o que eu vou te mostrar agora. E para isso, a primeira coisa que precisa ficar clara é que esse título ele tem sido um dos mais procurados pelo investidor justamente por conta dessa relação de risco-retorno. Na média, o investidor hoje acredita que um Tesouro IPCA+, ele tem uma relação de risco-retorno pelo prêmio dele, que às vezes é até melhor do que os outros títulos públicos, ou do que as ações, ou do que os fundos imobiliários, por exemplo. Até porque a gente pode ver que os juros eles não param de subir. A gente está num ciclo de alta agora. E as taxas do Tesouro IPCA+ têm se mantido acima dos 7%. Tanto é que, no final do ano passado, o Tesouro Direto ele bateu um recorde de vendas e operações, e em dezembro foi alcançado o número de 3 milhões de investidores ativos. Ou seja, aqui a gente está vendo taxas que não são usualmente aparentes e a gente está vendo o número de investidores aumentar. Enquanto que em 2024 a gente viu a renda variável apanhar bastante. O IFIX, índice dos fundos imobiliários, despencando. Mesmo que agora no início do ano a gente tenha tido uma retomada, ele tem oscilações que muitas vezes fazem com que o investidor acabe buscando um título que ele considera que é mais seguro. E quando a gente vai falar das ações, o Ibovespa ele basicamente tem sofrido com altos e baixos, né? Agora com essa alta que a gente teve no início do ano de 2025, ele está praticamente retornando para um patamar que ele já tinha em agosto do ano passado. Então ele teve uma queda bem grande e agora uma retomada. Mas ainda assim, quem está investindo em ações ainda não viu um retorno exponencial, uma coisa super atrativa. E com isso, a gente passa a entender duas coisas. Primeira, que o IPCA+, durante esses últimos meses, ele se mostrou sim muito mais benéfico para o investidor médio do que a renda variável. E segundo, que esse investidor que considera que o risco de se investir no Tesouro Direto ele é muito baixo, perto de um retorno esperado ou prometido, a gente tem que levar em consideração que aqui é onde está a diferença entre o investidor que vai se beneficiar da mágica do IPCA+, para o investidor que vai cair na cilada do IPCA+, e acaba correndo, na verdade, um risco muito maior dentro desse mesmo título. E com isso a gente passa a entender duas coisas. Primeira, o IPCA+, nos últimos meses realmente se mostrou mais benéfico para o investidor médio do que a renda variável. E segundo, que tem investidores também que consideram que o risco de se investir num título ele é muito mais baixo do que de fato o retorno esperado ou prometido, e que essa relação ela compensa. Só que aqui tem uma grande diferença entre o investidor que vai se beneficiar
desse Tesouro IPCA+, para o investidor que vai cair na cilada do Tesouro IPCA+, e inclusive vai acabar correndo um risco muito maior nesse mesmo título. E isso acontece justamente quando o investidor ele entra com a cabeça de que é uma rentabilidade que ela está garantida, sem considerar qualquer tipo de oscilação de mercado. E aí no próprio simulador do Tesouro Direto, a gente descobre que tem um título com vencimento para 2040, por exemplo, 15 anos. Se a gente for comprar na taxa que a gente tem hoje, e eles estão projetando ali para os cálculos uma inflação média de 6%, com o resgate no vencimento lá em 2040, a expectativa é que esse patrimônio ele se multiplique por muitas vezes. 100 mil reais se tornando 600 mil reais em 15 anos, por exemplo. E isso representa uma rentabilidade de 12% ao ano, mais ou menos, já desconsiderando aqui a relação do imposto de renda. E aí, quando a gente pega essa rentabilidade de 12% ao ano, divide pelos 12 meses, a gente vai chegar naquele famoso 1% ao mês que faz todo mundo brilhar o olho. Só que aí tem um grande detalhe que muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas quando olha para essa tabela que eu tô te mostrando agora. E para te explicar direitinho qual que é esse detalhe, eu vou dar 2 passos para trás e vou te explicar quais são as modalidades do Tesouro Direto que existem. E são 3 diferentes. A primeira, a pré-fixada, em que a taxa ela é definida no momento que a gente faz a alocação, 10% ao ano, 11, 12, 13, ou seja, todos os anos vai ganhar aquele valor fixo, faça chuva, faça sol. O pós-fixado, que ele é atrelado à taxa Selic no momento da venda do título ou do vencimento, e os híbridos, que tem uma parte pré e outra pós, e são os que a gente especificamente está falando aqui dentro desse vídeo. Ou seja, quando a gente compra um título IPCA+ para 2040, por exemplo, há uma taxa garantida de 7,27% ao ano. O que vai acontecer? A gente tem esse 7 e pouquinho ali garantido, e isso que vai render até de fato o momento da venda do título. Só que tem uma parte que é pós-fixada, uma parte que é híbrida, que vai depender do que vai acontecer com essa outra variável, que nesse caso é a inflação, até lá em 2040. E nisso a gente pode também voltar alguns anos atrás e pensar no que aconteceu com essa variável, com a inflação nesse período de 15 anos para trás. E a gente teve já, de fato, momentos em que a inflação ela teve em 10%, momentos em que ela teve em 6% e momentos que ela teve em 2% também. E qual que é o meu ponto aqui? A gente comparar o IPCA+ esperando uma rentabilidade de 1% ao mês garantida não é necessariamente a melhor maneira da gente levar isso em consideração. Ou que a gente coloque ali o nosso dinheiro esperando que de fato a gente tenha exatamente aquele valor que a gente viu na simulação e que o nosso dinheiro vai ser quintuplicado, porque na prática a gente teria que considerar que a inflação ela vai respeitar e vai seguir na mesma linha durante os próximos 15 anos. E é um tempo comprido demais pra gente fazer isso. Só que aí, se a gente faz essa mesma simulação, considerando, por exemplo, uma inflação mais baixa, vamos botar que agora a inflação, ao invés de 6%, que é o que está sendo considerado ali, vai ser de 3% ao ano, como já aconteceu em várias janelas do tempo ao longo da nossa economia. Esses 12% ao ano que estavam sendo considerados, eles passam para uma média de 9% ao ano, que aí transformariam aqueles 100 mil reais não mais em 500 e pouco, 600 mil, mas sim em 390 mil mais ou menos. O que significa que aqueles 1% ao mês que tanto brilharam os olhos agora representariam mais ou menos 0,78% ao mês. Assim como, ao mesmo tempo, nesse período, a gente pode chegar a ver não mais uma inflação de 3%, 6%, mas a gente se deparar com uma baita inflação de 10%, como também já aconteceu no passado, por exemplo. Isso representaria daí uma rentabilidade líquida descontando imposto de renda de mais de 16%, por exemplo, o que transformaria esses mesmos 100 mil reais em mais de 1 milhão lá depois de 15 anos. Só que aí a gente começa a olhar para números, ver que, bom, eu posso ter meus 100 mil reais transformados em 1 milhão, e aí o investidor ele vai pensar, pô, maravilha, o que eu tenho que fazer então é colocar meu dinheiro em inflação, vou ficar milionário e vou torcer para a inflação subir. Só que aqui eu preciso te dizer uma coisa, né, que na verdade uma inflação alta não é sinônimo de boa notícia, mesmo que você tenha títulos atrelados à inflação. Porque se a gente voltar e olhar para o passado também, a gente vai ver que 350 mil há 15 anos atrás, por exemplo, hoje tem o mesmo poder de compra que 1 milhão de reais. Ao mesmo tempo em que a gente ganha dinheiro nos nossos títulos vinculados à inflação, a gente vê os ativos reais, o que a gente está comprando no dia a dia, subindo de preço. Então essa parte, na verdade, ela é responsável por uma correção do dinheiro. E aí quando a gente olha para esse patamar, significa que pode ser que daqui a 20 anos ter 1 milhão de reais represente o mesmo que ter 300 mil reais hoje. E nisso, eu ainda posso ir além e te mostrar o segundo risco envolvendo esse título, que é para o investidor que olha para essas rentabilidades e acha que ele vai ter um lucro exorbitante tirando o dinheiro no meio do caminho. E aí ele vai lá e pensa, bom, se eu deixar meu dinheiro até 2040, ele vai quintuplicar. Então, se eu deixar um pouquinho de tempo, deixar 3, 4 anos, eu vou ter o mesmo lucro proporcional ali só fazendo a regra de 3. Só que, na verdade, não funciona bem assim. Porque toda vez que a gente faz uma alocação, principalmente no Tesouro Direto, e aí a gente colocou para 15 anos e por qualquer motivo a gente quer sair 10 anos depois. A gente não vai chegar lá, bater na porta do Tesouro Direto e falar, quero meu dinheiro de volta. Não. A gente vai ter que olhar para o mercado e falar, olha só,
há 10 anos atrás eu contratei um título e agora eu estou querendo me desfazer dele. Alguém tem interesse em assumir esse título que eu adquiri lá atrás, me pagando aqui a diferença? E essa diferença ela vai ser positiva se a taxa que foi pega por ti for melhor que a do mercado, e vai ser uma diferença negativa se a taxa que foi pega por ti for pior que a do mercado. Então, na prática, essa rentabilidade de 7,27%, ela só é garantida, só é fixa se a gente mantiver o dinheiro até o vencimento do título. Então, eu coloquei o dinheiro em 2025, segurei até 2040, eu vou ter efetivamente esses IPCA mais 7,27%. Agora, se eu decidir tirar meu dinheiro lá em 2030, por exemplo, aí você vai ter uma rentabilidade a partir do momento dessa venda, como eu estou colocando aqui o exemplo na tela. O que significa que no meio do caminho, tu pode se deparar com taxas de 5%, 6% ou até menos, como a gente já viu acontecer no passado. E pior do que isso, pode acabar querendo vender esse título no momento em que a cota esteja em queda, e aí provavelmente acabar perdendo o dinheiro numa aplicação que em teoria deveria ser segura. Até porque títulos de renda fixa atrelados à inflação, historicamente, já chegaram a cair mais de 27% só considerando os 2 últimos anos. Bom, e aí tu vai me perguntar onde é que eu tô querendo chegar com isso. E o que eu tô querendo dizer não é que não vale a pena comprar IPCA mais para 2040, ou qualquer outro vencimento que seja, não, de maneira nenhuma. Até porque, mesmo com uma inflação mais baixa, de 3%, como o exemplo que eu citei, ainda assim, esse título de fato tem um potencial muito bom de multiplicar o teu dinheiro. Além disso, para quem mantém esse título até o vencimento, tem retornos bastante positivos. Só que a gente precisa entender que ao longo desse meio tempo, ao longo desse caminho, a gente vai trabalhar com retornos parecidos com a renda variável. E muito provavelmente o risco ele também vai ser parecido, porque até 2040, esse título ele vai seguir tendo oscilações. E nisso então, o que eu tô querendo dizer é que o caminho não é fugir dos títulos que são atrelados à inflação porque é arriscado. E não é à toa que nós aqui no Clube do Valor também investimos nesses títulos. E o que a gente faz é basicamente nos proteger dessas oscilações de mercado, montando uma carteira que ela está bem preparada, bem distribuída pelo que pode vir a acontecer pela frente no longo prazo. E eu vou te mostrar exatamente como a gente faz isso nesse vídeo aqui. Então fica comigo até o final que a gente vai chegar lá. Até porque, se for o caso de tu estar começando a perceber que só comprar o título com base numa taxa alta, numa previsão de mercado de hoje, sem considerar todas as variáveis, eu tenho aquela famosa notícia para te dar. Nós abrimos aqui vagas exclusivas para quem quer aprimorar a carteira de renda fixa, mas ainda não sabe por onde começar. Essa é uma oportunidade que o Ramiro liberou divulgar aqui no YouTube, e nós estamos oferecendo 7 vagas para a próxima semana para quem quiser receber um diagnóstico de investimentos, um 360 gratuito. Então, uma sessão que vai durar mais ou menos 1 hora, onde um especialista como eu vai analisar a tua carteira, vai entender o objetivo e vai te ajudar a estruturar um plano sob medida para melhorar a performance dos teus investimentos. E para fazer isso, tu vai poder contar com hoje o que é a 3ª maior consultoria da XP Investimentos e uma das maiores do mercado. Então, basta apontar a tua câmera aqui para o QR Code que está aparecendo na tela, preencher um formulário rápido e esperar o nosso contato. Boa, e aí enquanto tu garante a tua vaga, eu vou te contar o que nós fazemos aqui dentro do Clube do Valor. Então, vamos construir aqui comigo, vamos pensar junto por etapas. O que a gente faria se a gente tivesse uma carteira para fazer a alocação e a estruturação desses ativos? Em primeiro lugar, o quanto de renda fixa efetivamente faz sentido numa carteira para ti. E aqui é um ponto que é bem particular de cada um, por óbvio, né? Mas vamos imaginar um cenário em que o investidor ele é ultra conservador, ele quer uma carteira que seja 100% em renda fixa. O que nós vamos fazer nesse cenário? Primeira coisa, a gente vai alocar o patrimônio desse cara mais ou menos assim. Metade da carteira em títulos IPCA+, porque como eu te disse, ele é sim um excelente investimento, mesmo para cenários mais adversos. E para o restante, e a outra metade a gente vai dividir em pré-fixados e pós-fixados. Pré-fixados sendo aqueles em que a gente trava a taxa num determinado patamar e pós-fixados sendo aqueles que vão acompanhar o que for o CDI e a taxa Selic. E isso aqui é o que a gente chama de macroalocação, que se tu acompanha aqui os nossos vídeos, tu sabe que é a parte mais importante de uma carteira de investimentos e que representa mais de 90% da performance que efetivamente essa carteira vai ter. Só que aí pode ficar com uma dúvida, né? Pô, por que a maioria da carteira está em IPCA+, e os outros ficam com mais ou menos ali 1/3 da carteira, por exemplo? E aqui a gente percebeu que ter uma proporção maior de renda fixa de inflação na carteira faz mais sentido a longo prazo. Isso porque a inflação, ela é uma variável independente. Lembra quando a gente estudava a equação? A inflação é a variável independente e os juros ele responde a ela, como mostra um gráfico aí na tua tela. Então é basicamente um cachorro e uma coleira. Pô, o cachorro sai correndo, tu tem que encurtar a coleira. O cachorro tá mais tranquilo, tu pode soltar um pouquinho. Então os juros ele sempre vai buscar ficar próximo da inflação para que a gente tenha um juro real, um juro sempre acima da inflação para que a inflação ela esteja sempre comprimida e
controlada. Bom, e aí mesmo que lá na ponta final, no vencimento do título, você fique à mercê do que vai acontecer com a inflação nesse período, a gente entendeu que é preferível que a gente tenha ativos mais atrelados à causa do que necessariamente à consequência. E aí quando a gente entende isso, a gente parte para uma dúvida que é ainda mais complexa do que essa. Bom, beleza, entendi o porquê que a carteira está distribuída dessa forma nos indexadores, inflação, pré-fixados, e agora como que a gente vai escolher cada ativo para compor essa classe? E a primeira coisa que vai precisar escolher é entre os emissores, porque quando a gente está falando de renda fixa, a gente empresta dinheiro para alguém. A gente pode emprestar para o governo, para financeiras ou para não financeiras. E aí a gente vai precisar escolher também o quanto de risco a gente vai querer correr. Pô, vou emprestar para uma pessoa que é super confiável ou para o outro que eu já sei que deu calote no fulano? Até porque se a gente for atrás simplesmente de rentabilidade, a gente pode acabar caindo por exemplo, num CRA muito arriscado, sem proteção do FGC, mas que promete uma rentabilidade de inflação mais 11. Ou ainda um CDB do Banco Master, por exemplo, que promete hoje títulos com inflação mais 15, inflação mais 20, até mais do que isso às vezes. Mas também com um grande risco atrelado. E isso é o que nós chamamos de microalocação. E aí, dentro disso, ainda tem uma outra pergunta. Qual que é a forma certa da gente juntar esses riscos de uma maneira eficiente? E aqui a gente usa formas sistemáticas para decidir. Primeira, a gente sempre vai utilizar ao máximo o limite do fundo garantidor de crédito. E segundo, mesmo usando o limite do fundo garantidor de crédito, a gente busca escolher dentre esses ativos que têm o menor risco. E aí só depois de usufruir desses benefícios que a gente tem no fundo garantidor e dos ativos que passam pela nossa análise de risco, a gente começa a pensar em títulos públicos ou em crédito privado. E aí, por fim, selecionar dentro dos créditos privados, se for necessário, os que têm o menor risco de crédito possível. E nós ainda vamos além. Dentro de cada ativo, a gente faz uma metodologia para escolher os prazos que vão compor a nossa carteira. E aqui a gente gosta de mesclar. Nem jogar tudo para o longo prazo e nem jogar tudo para o curto prazo. Porque assim a gente consegue reduzir muito o risco de ficar preso numa taxa baixa, por exemplo. E aí tu fica sempre reciclando essa carteira, que é o que a gente chama de estratégia de escada. Eu não fui lá e peguei, 50% do meu portfólio, joguei para 2040, e aí o cenário mudou e agora eu tenho uma taxa ruim que eu tenho que segurar por todo esse tempo. Não, a gente faz uma diversificação dentro desses prazos também. Bom, e qual que é o meu ponto aqui? O Tesouro Inflação, ele tem sim uma mágica por trás, ele é sim um ótimo investimento. Não é à toa que a maioria da carteira de renda fixa dos nossos clientes tem a inflação como composição. Só que, levando em conta as oscilações de mercado, faz sentido a gente também ter títulos atrelados à taxa Selic, ao CDI, e outro atrelado, de repente, a um pré-fixado, para a gente manter um equilíbrio de segurança, liquidez e rentabilidade. E além disso, não adianta nada a gente esperar retornos estratosféricos aqui, com base no que é a previsão de mercado para a taxa de juros, para a inflação, porque no final das contas, o que está envolvido nisso é o teu poder de compra. Então não adianta nada a gente ganhar 10% numa ponta se o preço das coisas também vai subir esses mesmos 10%. Então a gente tem que ter uma alocação que ela vai ser eficiente. E assim, se depois desse vídeo tu ainda tiver dúvidas, ou se não se sente confiante ainda o suficiente para planejar os próximos passos do que vão ser os teus investimentos, lembrando que tem as 7 vagas gratuitas aqui para que tu concorra a um diagnóstico dos teus investimentos completo. E se tu quer continuar acompanhando a gente aqui no Clube do Valor, eu vou deixar um vídeo ao lado aqui sobre como estruturar uma carteira de R$100 mil do zero. Então continua acompanhando a gente por aqui, te espero ver numa próxima e até mais.